Hoje eu vou contar pra vocês sobre a pior casa que eu já morei aqui no Canadá. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Nayara e sejam muito bem-vindos a mais um Além do Brasil. Meu marido e eu moramos aqui no Canadá desde 2015, o que são mais ou menos 8 anos. Nesses 8 anos de Canadá, 6 nós moramos em uma mesma casa. Na verdade, a única casa que a gente já morou aqui, porque agora, nesse exato momento, nós somos nômades digitais. Estamos convertendo uma van que chamamos carinhosamente de Vanilda. Vai ter vídeo da conversão dela aqui no canal. No momento, nós estamos numa Airbnb que alugamos para passar o final de semana com os meus sogros e acabamos indo na casa onde nós morávamos. Já faziam 3 anos que nós não voltávamos nessa vizinhança e foram tantos sentimentos nostálgicos que eu pensei, deixa eu fazer um vídeo sobre tudo isso. É muita nostalgia? É, mas grande parte dos momentos não foram felizes. Era uma casa assim, até grande, é o que a gente chama de basement apartment, que é um apartamento de porão. Não é igual os porões assombrados que a gente vê nos filmes de terror. Eles basicamente convertem esses porões e transformam literalmente em um apartamento. Aqui essa Airbnb que a gente tá é um basement apartment. Isso daqui é um quarto, e ele é um quarto bem grande, tem uma lareira bem aqui, muito bonita. Muitos basement apartments são muito escuros por causa da janela. Vocês estão vendo aqui no quarto que a janela ela começa da metade da parede para cima. É porque metade da parede está dentro do solo. Só que a casa onde a gente morava não era assim. Era o seguinte, nós morávamos numa colina, né? A colina estava aqui. E aqui era a nossa rua. Tinha as casas na parte de cima da rua e as casas na parte de baixo da rua. A gente morava na parte de baixo, então para ir para nossa casa a gente tinha que descer escadas para chegar até nela. E aí nisso a casa era assim, aqui tá a colina e a casa era construída assim. Nessa parte aqui é onde ficava o nosso basement e é onde ficava a casa. Então tinha uma varanda e nessa varanda tinha uma porta de correr de vidro, tinha várias janelas, tinha muita luz e à primeira vista era uma casa muito bonita, tipo um apartamento muito bonito. Só que você passando algumas horinhas lá dentro já começava a notar muita coisa errada. Não só o basement apartment, mas a casa inteira, né? O que acontece é que essa casa era muito antiga. E os donos dela não se importavam muito em estar consertando. Na época a gente pensava, esse povo é muito mão de vaca, eles não querem consertar a casa porque eles querem vender ela e ganhar dinheiro em cima. Só para vocês terem ideia, onde a gente morava e onde nós estamos nesse exato momento, se chama North Vancouver ou Norte Vancouver. Norte Vancouver, juntamente com Vancouver, West Vancouver e outras regiõezinhas aqui, são muito caras para morar. Preço de aluguel no Canadá em geral, aqui em British Columbia, é muito caro. Eu vou abrir o jogo aqui para vocês. Na época nós pagávamos $1.600 de aluguel. Tá caro? Não, tava barato. Hoje em dia você não arruma esse preço mais. Então o que você mais vê aqui no Canadá são casas à venda. O pessoal compra, espera o valor da propriedade subir um pouquinho e vendem para ganhar um dinheirinho em cima. Ou às vezes eles reformam. Já assistiram Irmãos à Obra ou Ame ou Deixe a Canadá? É mais ou menos isso. O pessoal compra, reforma, vende mais caro. Por isso, um dos motivos pelos quais o preço de casa aqui no Canadá é exorbitante. Não só de casa para comprar, mas aluguel também. Então a gente pensou, o pessoal aqui comprou essa casa, estão esperando o valor dela subir para poder vender, eles não vão gastar dinheiro com ela. Só que a verdade não era essa. A verdade é que eles queriam demolir ela para reconstruir do zero, porque ela era muito antiga e eles demoliram mesmo. E quando nós voltamos para ver a casa nesse final de semana passado, foi um choque de ver que o lugar onde passamos 6 anos da nossa vida está completamente destruído, não existe mais. Vamos começar com a primeira problemática da casa. Tinha uma subida muito grande só para chegar até ela. Para você subir assim normal andando, você teria que parar assim umas 3 vezes para respirar, porque era uma subida muito íngreme. Carregar a compra até lá em cima a gente não dava, então era só de carro mesmo. A segunda problemática era o estacionamento. As ruas aqui de North Vancouver são extremamente estreitas, ainda mais se você tiver um carro grande. Para você sair do seu estacionamento, dar um balão na rua e descer, você vai ter que dar ré na calçada de algum dos vizinhos, e os vizinhos odeiam porque acaba estragando a calçada. Não é uma calçada assim tão frágil quanto as que a gente tem
tem no Brasil, pelo menos no bairro onde eu cresci no Brasil, até carro assim, passando por cima, estraga o meio-fio. Aqui eles são muito resistentes, mas mesmo assim, o pessoal não gosta de você dar ré no que eles chamam de driveway, né? Que é a calçada que vai até a garagem. Eles não gostam. E aí você tem que se virar dando um balão lá na rua pra poder sair lá do seu estacionamento. A terceira problemática, na verdade são muitas problemáticas, mas eu vou enumerar as mais irritantes, que irritavam a gente bastante na época. Pra descer até a casa, tinha uma escada muito antiga, de madeira, do tipo de madeira, gente, que não é pra ser usada do lado de fora, porque ela não era tratada, então ela apodreceu. Eu não tô brincando, durante o vídeo inteiro vocês vão pensar que eu tô aumentando, mas eu não estou aumentando. É tudo verdade. A escada era podre. O corrimão dela não dava pra você segurar, porque tava podre, tava caindo os pedaços, não tinha sustentação. Se você caísse por cima do corrimão, você ia acabar caindo na casa do vizinho, que era uma quarta problemática, porque o vizinho tinha uma rixa com a dona da nossa casa, porque dizendo ele que a casa dela foi construída por cima de metade da propriedade dele. Aqui no Canadá, existe o que a gente chama de easement, que é tipo o limite de 2 lotes, tipo um corredor, não é bem um corredor para se andar, e é necessário que haja um vão de não sei quantos centímetros no meio dos 2 lotes para que a cerca de um não passe por cima do lote do outro. Não sei se são todos os lotes que tem isso, não sei se são só alguns, com certeza tem um nome para isso aí no Brasil, mas como eu não entendo nada de lote, de nada, então eu não vou me arriscar a falar. Dizendo ele que só esse corrimão da casa dela, não só o corrimão, mas a calçada toda que descia até a porta do nosso basement apartment, não estava só apenas em cima desse easement, mas tinha passado pro lado do lote dele. O que a dona da nossa casa afirmava não ser verdade, porque ela é uma corretora de imóveis e ninguém melhor do que ela para saber que o que ele estava falando não era verdade. Mas mesmo assim, os dois ficavam naquela guerra fria, ele falando mal dela pra gente, a gente ficava numa situação absurda. Ela levava a vida de uma boa, né? E falava pra gente também não dar muita atenção pra ele, não, ele gosta de criar problemas. E aí, voltando nessa escada, até a gente chegar lá na porta da nossa casa, era tudo podre. Porque, lembrando, era uma descida, né? O nosso apartamento começava aqui, então isso aqui tudo debaixo do chão do apartamento era um vão. E do lado de fora da porta tinha uma calçadinha de madeira. Se você vazasse aquela calçadinha de madeira, você caía lá embaixo, em cima do quintal do vizinho. Gente, se parecer que eu não tô olhando pra câmera, é porque a câmera tá com o visor virado bem aqui, aí eu olho pro visor pra ver se tá enquadrado. Tá, essas eram as problemáticas da parte de fora. O lado de dentro da casa era completamente desnivelado. A cozinha tinha o chão fofo. As casas aqui, como vocês sabem, tem chão de madeira ou então aquele vinil, que hoje em dia tá super comum no Brasil. Mesmo que o chão seja de madeira e não de vinil, por baixo vai ter outra camada de madeira. Se caiu água lá no chão e não tem nenhuma barreira para umidade ou coleta de água por baixo daquele primeiro piso, o piso de baixo, a madeira, vai ficar encharcada e vai acabar estragando. Então tinham pontos na cozinha que você andava e o pé meio que afundava. E aí, indo pro banheiro, tinha um local no teto que sempre vazava água de cima, porque os donos da casa moravam na parte de cima. Gente, eu não sei se era água da banheira dele, se era água da pia. Espero que não seja a água do vaso, pelo menos não tinha cheiro de cocô, parecia uma cachoeira. Aí quando a gente chegava na sala, a sala era até bem bonita, bem grande, e ela tinha um teto de vidro. O teto de vidro e as paredes da parte da frente, assim, ó, metade delas também eram de vidro e tinha uma porta de vidro bem grande. No inverno era ótimo, porque a gente conseguia ver do lado de fora, era bem claro. Só que no verão aquele negócio era um inferno, porque o sol batia sem dó no teto, na parte da frente, e tudo que tivesse debaixo daquele vidro assava. Eu não podia deixar o meu sofá lá embaixo do vidro, porque quando o sol batia era tão forte que desbotava. Canadá é frio? É frio. Mas os verões, meu querido, você não ia querer estar aqui em alguns dos verões. Teve verão aqui que a gente já pegou 47 graus. Na época nós tínhamos caixas de luz. Hoje em dia a gente usa ring light, né? Eu tenho uma bem aqui acesa. E o sol pegou nela e desintegrou a capa. Eu não tô brincando. Eu pegava a capa assim, ela desintegrava na minha mão tudinho. Ficava um pó preto. Eu tive que jogar o negócio fora. Eu vendi as 2 caixas de luz num valor reduzido, que não dava pra cobrar mais por causa da capa.
Aí indo pra varanda, a varanda era outro problema porque a proteção, o corrimão da varanda, também era podre. Então você não podia apoiar no corrimão em lugar nenhum, porque se você fizesse isso, você caía lá embaixo e era perigoso até morrer. Era perigoso morrer porque tinha pedras, né? Qualquer lugar lá naquela casa que você caísse seria perigoso morrer, porque na parte de baixo tudo era pedra. Aí as vigas de sustentação, elas ficavam assim, tipo, tava pedra aqui, a viga tava bem aqui, ó, apoiando bem no cantinho da pedra, assim, ó. O apoio não era muito grande. O vizinho fofoqueiro até falava pra gente, vocês têm que tomar cuidado nessa casa. E ele não falava assim pra ser maldoso com a dona da casa que ele não gostava. Era que ele tinha razão mesmo, o negócio era perigoso. A casa era antiga e tava caindo aos pedaços? Sim, mas o problema não era só esse. O negócio é que ela tinha sido construída muitos anos atrás e quem construiu não parecia entender muito de arquitetura ou construção. Tinha muitas coisas assim que você olhava e falava, meu Deus, até eu que não entendo de construção faria melhor o negócio. Isso não deveria estar aqui. Eu esqueci de falar, mas onde a gente morava tinha uma vista linda. Então isso que salvava a casa. Não apenas isso, mas o fato de o aluguel ser o mais barato que a gente conseguia encontrar naquela época. Porque você pensa, $1.600, mas tinha internet inclusa, tinha máquina de lavar e secadora, tinha lava-louças, a energia era inclusa nesse valor, a água era inclusa nesse valor, então tava tudo incluso. E a dona da casa ainda tinha dado pra gente um equipamento, não sei se era ligado à parabólica ou sei lá, com canais de TV pagos, porque se você não sabia, vai saber agora, mas não existe TV aberta aqui no Canadá. É tudo pago. Eu nem assisto, eu assisto mais a YouTube. Então, juntando tudo isso, o valor tava muito bom pra gente e a gente acabava deixando de lado todas essas outras coisinhas, né, que davam nos nervos da gente, porque o que a gente pensava era o seguinte: estamos aqui temporariamente, logo logo a gente compra a nossa casa. Na época nós tínhamos planos de comprar uma casa, hoje em dia nós não temos, não com a economia do jeito que está, com preços exorbitantes, mas isso é assunto para outro vídeo. Então nós fomos ficando. Aí teve um dia que deu vazamento no teto, bem onde ficava o vidro. E aí nós falamos pra dona da casa e ela fez o quê? Pediu pro pai dela, porque os pais dela moravam com ela, era ela, os pais e o filho pequeno. Pediu pro pai dela consertar. Ele fez o quê? Colocou um plástico por cima de onde estava tendo vazamento. Quando eu falo plástico, é tipo sabe esses forros de mesa de plástico transparente? É tipo isso, ele colocou lá no teto. Aí a gente pensou, mas isso é provisório, só até ele consertar. Aquele plástico ficou lá por 2 anos. Ficou por 2 anos. Quando iam visitas lá em casa, a gente tinha que explicar. Olha, esse plástico, ainda bem que era do lado de fora, não era do lado de dentro, né? Não, esse plástico é só temporário, porque eles vão consertar. Não, nada, eu acho que até o dia de demolirem a casa, eles não tinham removido o plástico. Aí depois disso aconteceu o quê? Apareceu uma colmeia de abelhas bem embaixo de um dos degraus lá da escada, que era perigoso, né? Porque quando elas estavam todas de fora voando, se elas te atacassem, o risco de você cair, machucar, quebrar o pescoço era muito grande, porque era bem no meio da escada, né? Era uma escada bem longa. Fizeram o quê? Sabe? Lembra o plástico que tava no telhado? Então, eu acho que ele tinha sobra. Pegaram parte dele e colocaram por cima da colmeia de abelha. Até que resolveu, mas não era só com plástico que eles resolviam as coisas. Às vezes as luzes que ficavam do lado de fora da casa para poder iluminar o caminho começavam a quebrar. Eles faziam o quê? Pegavam um cabo USB ou então tira de roupa velha, iam lá e amarravam. Gente, eu não tô brincando. Eu acho que o Steve chegou a filmar isso. Fazem o quê? 3 anos que a gente mudou de lá. Eu nem sei onde foram parar os vídeos, onde foram parar as fotos. Só que não para por aí. A parte de trás da casa, por estar dentro do solo, que eu expliquei pra vocês, né, o negócio aqui, tá? Não tinha janela, não tinha saída de ar nenhuma. Tinha um exaustor dentro do banheiro, só que depois de um tempo esse exaustor parou de funcionar, ele só fazia barulho. Então, se eu cozinhasse, eu tinha que deixar a janela da cozinha aberta, porque a fumaça entrava toda pro quarto dos fundos, porque eram 2 quartos, e pro banheiro, e ficava preso lá, não saía. Então, eu tinha que colocar um ventilador dentro do quarto, soprando o ar pra fora, pra circular pela casa. O único ar que entrava nos cômodos do fundo era o ar que passava pelos dutos de ventilação, igual a gente vê nos filmes, nos Estados Unidos, que é a mesma coisa. Canadá e Estados Unidos fazem fronteira um com o outro. Os Estados Unidos é o único país que faz fronteira com o Canadá. Então, culturalmente falando, em termos de casas, construções e tudo mais, eu ainda faço um vídeo a respeito disso, é tudo igual. É igualzinho. Construção é tudo igual. Então, esses dutos de ar tinham muito tempo que ninguém fazia uma
faxininha neles, aí quando ele soprava, vinha muita poeira, criava aquelas bolas de poeira no canto da parede. Eu podia aspirar, varrer a casa todo santo dia, sempre tinha mais até durante o inverno. Quem que deveria limpar? Os donos da casa. Existem equipes profissionais para poder fazer limpeza de dutos de ar, ventilação e essas coisas todas. Mas não apenas isso, a casa tinha umas aranhas desse tamanho aqui. Eu já acordei com a aranha passando na minha cara. E por onde as danadas passavam? Pelos dutos de ventilação. E aí a gente começou a ter que tampar as saídas de ar para elas não entrarem para dentro da nossa casa. Então depois de um tempo começou a funcionar, elas não entravam mais. E ainda falando de criaturas, a parte de baixo da casa, debaixo do nosso chão, era oca. E aí de vez em quando entravam animais lá, não me pergunte que tipo de animal, a dona da casa também nunca descobriu que animal que era. Entravam, sabe-se lá quantas espécies de animais entravam lá, e ruíam. Eles roeram tanto a madeira que chegou a desabar parte de uma viga de sustentação que eles tinham lá dentro. Gente, era uma coisa de louco. Cada dia acontecia uma coisa diferente com essa casa. Ou era relacionado a enchente na parte de cima, ou às vezes alguém usava o banheiro lá em cima e o cheiro passava pro nosso lado, ou às vezes a lareira parava de funcionar no frio do inverno. Era complicado. E o problema não eram só as coisas que quebravam, mas era as coisas que quebravam e nunca eram consertadas, porque eles tinham esse plano de demolir a casa e a gente não sabia. Então a gente ficava naquela, eles não querem consertar pra gente poder sair. E aí eles aumentarem o aluguel, porque já faz muitos anos que estamos morando aqui. Isso era o que mais vinha na nossa cabeça. Ou era isso, ou era, eles não vão consertar porque querem vender a casa. Então a gente não entendia realmente o porquê. Tirando todas essas coisas que aconteciam, a gente gostava muito de morar lá. Aí aconteceu um negócio, foi o cúmulo do absurdo pra gente. Na verdade, duas coisas que foram o cúmulo do absurdo. Uma foi que a dona da casa comprou um carro zero e mais ou menos umas 2 semanas depois ele aparece com uma amassado bem grande, e eu falei pro Steve, bora estacionar um pouquinho longe dela, porque eu não confio, o carro novinho, ela já amassou? Eu não sei não. O problema é que a vaga dela era aqui, a nossa vaga era bem aqui. Era encostadinha uma na outra. Gente, foi dito e feito. Uns dias depois, o que acontece? Ela manda mensagem pro Steve avisando que ela tinha batido no nosso carro, mas que ela pagaria, porque tinha deixado um amassado. O que a gente fez? A gente confiou na palavra dela, de que ela pagaria pelo conserto, e levamos o carro para uma avaliação para ver em quanto que ficaria. E aí o Steve manda uma mensagem para ela e fala, olha, o conserto vai ficar em tanto. O que ela faz? Ela volta na palavra dela. Ela, não, eu tava olhando lá, o seu carro já tava amassado antes de eu bater. Realmente, ele tava com a tinta saindo porque tinha um amassado ali antes que tinha sido consertado, mas quem consertou não consertou direito. Só que o que ela fez? Ela bateu no mesmo lugar e piorou muito o amassado que já existia. O Steve respondeu pra ela e falou, não, já tava amassado e tal, mas você piorou o amassado. Só que ela nunca mais tocou no assunto. Aí então a gente fez o quê? Aquele famoso, vou deixar quieto pra não ficar chato. Eu fiquei com muita raiva, muita raiva. Mas aí a gente passou por cima da raiva porque realmente o preço do aluguel era muito bom comparado a outras casas, então a gente ficou calado, nunca mais tocamos no assunto. E a outra coisa que foi muito chata é que, na época, a ideia de uma vida nômade já fascinava a gente. Tínhamos o costume de sair, viajar e a casa ficar sozinha durante alguns meses. A gente começou a colocar na balança. Estamos pagando aluguel para guardar coisas. Vamos fazer o seguinte, vamos entregar a casa. Antes disso, a gente comprou uma van. Vamos converter a van, que é a van que a gente tem hoje em dia. Compramos a van. Na época, nós tínhamos a van e o carro. Nos desfizemos do carro. Só que agora o problema é que não tínhamos lugar para estacionar a van, porque a dona da casa ficou com a vaga maior. E ao invés dela pensar, eles têm um carro maior agora, eu vou dar minha vaga para eles estacionarem. Não, ela não sugeriu dar a vaga pra gente e a gente até meio que jogou verde com ela, né? Estamos tendo que estacionar lá embaixo na rua, porque não tem espaço pra gente estacionar aqui em cima. E ela falou, é mesmo, né? O carro de vocês agora é bem grande. Tipo, ela... meu Deus. Essa foi uma das partes mais chatas, porque nós tínhamos que estacionar a van lá embaixo. Quando eu falo lá embaixo, demorava muito tempo para subir andando até a nossa casa. Principalmente quando a gente tinha compras. E não apenas isso, mas dar o balão naquela rua lá pra gente poder voltar
com uma van que é tão grande, dava muito problema, então não tava dando pra gente. Um negócio que eu esqueci de contar pra vocês, era a lixeira. Isso deu problema até falar chega. Nós não tínhamos uma lixeira apropriada pra jogar o lixo. Todas as lixeiras aqui de North Vancouver, eu acho que de toda British Columbia, são padronizadas. Cada cidade tem o seu padrão de lixeiras. E a dona da nossa casa nunca tinha pago por uma lixeira de tamanho decente. A que a gente tinha o tamanho suficiente para comportar o lixo de apenas uma casa. Não dava pra gente jogar lixo fora ao mesmo tempo que eles, entendeu? Se eu quisesse jogar os reciclados, porque é separado reciclado, comida e lixo, eu tinha que fazer isso antes deles jogarem o lixo deles fora. Isso é quando eles não chegavam antes, não tinha espaço para jogar o meu lixo, eu tinha que fazer o quê? Descer com uma sacolinha e até no parque lá embaixo à noite, porque é proibido jogar lixo de casa dentro do parque, e eu jogava fora, porque eu não tinha outro jeito. Só que depois de um tempo a cidade exigiu que todas as casas padronizassem as lixeiras, e ela foi obrigada a aumentar o tamanho daquela lixeira, comprou umas lixeironas bem grandes, graças a Deus. Assim que começou a pandemia, nós tivemos a brilhante ideia de comprar um trailer de viagem, porque a van ainda não estava pronta, nós já não aguentávamos mais ficar naquela casa, e a conversão da van estava indo assim a passos de tartaruga, e ela ainda tá, porque a gente trabalha, temos outras coisas para fazer, não dá para dedicar 100% do nosso tempo na conversão, então tava complicado. E foi tão de Deus assim que a gente nem precisou chegar na dona da casa e falar para ela: olha, nós queremos entregar a casa para você. Não, ela chegou na gente, um dia eu ainda lembro, ela bateu na porta, ela entrou e tal, falou: olha, é o seguinte, eu acho que vocês podem começar a procurar um lugar pra morar, porque nós vamos demolir a casa, reconstruir tudo. Tem sido maravilhoso ter vocês aqui, realmente foi maravilhoso, tirando todos os problemas, mas ainda era muito bom morar lá. Por parte, outra parte era o inferno. Nós entregamos a casa, ela deixou a gente até ficar um tempinho a mais, porque as coisas não estávamos prontas. Gente, a gente tinha coisa demais, sabe aquele problema que o americano tem de acumular as coisas? Estávamos quase lá, por causa das vendas de garagem aqui do Canadá, nos Estados Unidos, que a gente sempre ia pra lá, e tem coisa legal demais em venda de garagem, meu Deus. Lembra do Trato Feito? Aquele programa daquela loja de penhores. Comecei a comprar muita coisa. Eu ainda conto essa história. 3 anos depois, nós vendemos o trailer de viagem. Hoje em dia moramos em tempo integral na nossa van. Inclusive, nesse período de 3 anos, nós viajamos pela África, voltamos no Brasil para poder visitar a família, acabamos filmando também. Então tem vídeo de tudo quanto é lugar, vai sair vídeo da Namíbia também, então deem uma olhada nos outros vídeos aqui do canal. Já tinha muito tempo que eu queria compartilhar essa história com vocês, mas eu não encontrava um momento adequado. Tem muita gente que me pede para mostrar um pouquinho mais sobre a vida aqui no Canadá, então eu decidi compartilhar um pouquinho disso com vocês. Agora me fala, você que está aí me assistindo, aguentaria tudo isso que a gente aguentou só por causa do preço do aluguel? Ou você teria chutado o balde e falado pra mim, já chega, eu vou embora daqui, eu vou caçar outro lugar que eu tenho que morar debaixo da ponte? Fala aqui pra mim nos comentários. Outra pergunta, você gostou desse vídeo? Se sim, me dá um like aqui, que deu um trabalhão lascado pra gravar tudo isso. Eu já bebi tanta água que vocês não têm ideia. Se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos, e eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por me assistir. Um beijão no coração, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.